Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Então, esse livro tem contribuído muito para mim e para muitas outras pessoas entenderem, clarificarem o seu propósito. Por isso, eu decidi fazer uma reflexão baseada em cada capítulo desse livro. São 40 capítulos, aliás, não mais de 40. E eu ainda, no final destes 40 dias, eu quero fazer um resumo de forma mais organizada para que você se prepare para o próximo ano, que você prepare o teu planejamento para 2025. Mas enquanto não chegamos no dia em 2025, vamos refletir um pouco mais no dia de hoje. E hoje o tema é como agem os verdadeiros servos. Então, se você tem me acompanhado até aqui, você está entendendo que é um processo muito didático, né, de explicação para ir clarificando o propósito pelo qual Deus nos colocou aqui neste planeta, neste tempo. Então fique comigo se você quiser entender um pouco mais. Eu sou Elori Salete, terapeuta da alma feminina e mentora de microempresárias que querem clarificar o seu propósito. Então, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela sua presença, pela sua companhia, ao Espírito Santo por realmente ter me dado esse direcionamento para fazer essa reflexão baseada nesse livro do Rick Warren. Então, vamos lá. Hoje a reflexão começa com Mateus 7,16, que diz assim: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Marcos 10,43 diz assim, ó, quem quiser ser o maior deve se tornar servo. Então vamos entendendo aqui, nós servimos a Deus ao servirmos os outros e vice-versa, né? Quando servimos os outros, estamos servindo a Deus. Pelo menos deveria ser esse entendimento de nós cristãos, ter essa clareza e para poder fazer isso com muito amor, né? Quando eu faço para o meu próximo, estou fazendo a Deus. Então, o mundo, ele define grandeza em termos de poder, posses, prestígios e posição. Se há muitas pessoas a servi-lo, então você conseguiu chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada. Se faz sentido isso para você, fique aqui, entenda do que estamos falando aqui. Jesus, entretanto, mediu a grandeza em termos de serviço, não de posição social. Deus determina a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que servimos, não pela quantidade de pessoas que nos servem. Isso é tão contrário à ideia de grandeza do mundo que já é difícil compreender, quanto mais praticar. Os discípulos de Jesus debateram sobre quem merecia a posição de maior destaque. E 2000 anos depois, muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição e proeminência nas igrejas, nas denominações, organizações, né, para-eclesiástica. Então nós, infelizmente, né, mesmo entendendo, conhecendo a palavra, muitas vezes não agimos de acordo. Então tem milhares de livros, né, já foram escritos sobre liderança, mas pouco sobre serviço. Todos querem liderar, mas ninguém quer servir. Preferimos ser generais a ser soldados rasos. Até mesmo os cristãos querem ser líderes servos, não apenas simples servos. Ser como Jesus é ser servo. Foi assim que ele chamou a si mesmo.
embora conhecer, lembra que ontem o tema tem sido sobre forma, a forma que Deus, né, que nós somos construídos por Deus, para poder realizar o propósito de Deus aqui na Terra. Então, embora a gente, conhecendo a nossa forma, é importante para servir a Deus, eu preciso conhecer a minha forma, ter o coração de servo e ainda é mais importante. Ter esse coração, construir esse coração, deixar ser lapidado, construído. Lembrando que Deus nos formou para servir, não para sermos egoístas. Então, sem o coração de servo, o que vai acontecer? Seremos tentados a empregar mal a nossa forma, usando-a para vantagens pessoais. Então, você também será tentado a usá-la como desculpa para se eximir de satisfazer algumas necessidades. Como que é isso? Por que acontece isso? Vamos pensar da seguinte forma. Deus, ele costuma testar nosso coração. Isso a gente já vem falando desde o início. Pedindo-nos que vamos servir em modalidades para as quais não fomos formados. Se você vir um homem caindo numa vala, Deus espera que o que façamos? Vamos lá e ajudamos. Não diga, não tenho o dom da misericórdia, da assistência. Embora não seja dotado para uma tarefa em particular, nós podemos ser chamados para realizá-la. Se ninguém mais com talento em questão estiver por perto, o que vai acontecer? Então, o nosso ministério principal deve ser exercido na esfera da nossa forma. Mas esse ministério secundário, né, vai ser cobrado na hora e no lugar em que se fizer necessário. Tá entendendo? Que a nossa forma, a sua forma revela o seu ministério. Mas seu coração de servo revela o quê? Sua maturidade espiritual. Não é necessário talento especial para, depois de uma reunião, ajudar a coletar o lixo ou empilhar cadeiras. Qualquer um pode ser servo. Caráter é a única coisa necessária para isso. Então, se você serve, fique atento a isso, né? É possível servir a igreja a vida inteira sem jamais ter sido servo. Você deve ter o coração de servo. E como saber, né, que temos o coração de servo? Como se descobre isso? Olha o que Jesus disse lá em Mateus 7,16. Vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Tem uma frase comum, né, que se usa: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Então aqui Jesus está dizendo, né, que conforme as nossas ações, saberemos quem nós somos. Por quê? Porque os verdadeiros servos, eles devem sempre estarem dispostos para servir. Entender isso. Por isso que hoje a gente está aqui falando disso, para clarificar para ti. Né? Não é preencher o tempo com atividades que possam limitar sua disponibilidade, não. O verdadeiro servo, ele quer estar pronto a servir imediatamente quando chamados. A exemplo do soldado. O servo deve estar sempre pronto para cumprir o seu dever. Porque, olha o que está escrito lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,4, diz assim, nenhum soldado da ativa se envolve nos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, se você serve apenas quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. O verdadeiro servo faz o que é necessário mesmo quando lhe é inconveniente. Faz sentido para você? Você está conseguindo entender isso? Então, nós devemos estar disponível para Deus a qualquer momento.
E você está disponível para Deus a qualquer momento? Ou só na igreja? Então vamos entender aqui, ó. Por que é importante estar disponível para Deus a qualquer momento? Porque, de repente, se você não entender isso, você acha que Ele pode estragar os seus planos sem que você fique ressentido. Porque você está entendendo que você é servo. E você, sendo servo, vai servir em qualquer circunstância. Então, o que significa ser servo? Né? Significa desistir do direito de controlar a própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre que precisar. E você, está entendendo? Será que você, que é cristão, se colocou já como servo? Vamos entender aqui nos aprofundar um pouco mais. Se ao iniciar o teu dia, você lembrar que é servo de Deus, as interrupções do dia, né, não vão lhe causar frustração. Pois, o que tu está entendendo? A sua agenda será organizada conforme o que Deus planejar para a sua vida. Os servos veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes com as oportunidades de servir. Tá, não tem que ter agenda? Tem que ter agenda. Mas também tem que, né, digamos assim, uma agenda flexível. Se você se coloca como servo à disposição de Deus. Né? Eu estou planejando fazer isso no dia de hoje, mas os imprevistos que a gente fala, e muitas vezes a gente fica chateado se você não entende o que é isso. Então, por quê? Porque os verdadeiros servos estão atentos às necessidades. Vamos entender, né? Os verdadeiros servos, eles sempre estão interessados em saber como ajudar os outros. Quando vem uma necessidade, agarram a oportunidade de auxiliar, exatamente como a Bíblia nos ordena. Lá em Gálatas 6:10 diz assim, ó, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos adiante. Quando Deus põe alguém em situação de necessidade bem à sua frente, o que acontece? Ele está lhe dando uma oportunidade de crescer como servo. Então, repare que Deus diz que as necessidades de sua família na igreja devem ter preferência, ou seja, não devem ser colocadas no fim da lista de tarefas. Muitas vezes deixamos escapar a oportunidade para servir porque nos falta sensibilidade e espontaneidade. Entendeu isso, né? Porque a gente só fica esperando aquela forma X, muitas vezes, de ajudar, de servir. Ah, se eu sou isso, eu não posso estar, né, caindo aqui do lado, eu não vou me movimentar. E não é isso. Não é isso que está sendo dito aqui hoje. Não é isso que está escrito lá em Provérbios 3:28, que diz assim, ó, não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. Então, é muito importante estarmos atentos e saber que seremos servos em qualquer lugar, em todos os lugares que a gente está. Por quê? Porque os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm na mão. Como que é isso, né? É não dar desculpas, não deixa as coisas para a última hora e nem espera circunstâncias melhores. Nunca diz, um dia desses ou quando for a hora certa. Simplesmente faz o que precisa ser feito. Porque olha o que a Bíblia diz. Se você ficar esperando por condições perfeitas, nunca realizará nada. Está lá em Eclesiastes 11:4. Por quê? Porque Deus espera que nós façamos o que puder com o que temos e aonde quer que estejamos. Um serviço imperfeito é sempre melhor que a melhor intenção. Portanto, fique atento. Muitas vezes os motivos que nos impede o cristão de servir é aqueles que eles temem, eu não sou bom o suficiente para servir. Tu está entendendo que não é isso?
né? Acreditam muitas vezes na mentira de que servir a Deus é somente para as celebridades, para os padres, para os pastores, para os líderes. Então, algumas igrejas até fomentam esse mito a se tornar, né, excelência, um ídolo, e isso afastou muita gente talentosa, né, idolatrando. Então, você possivelmente já deve ter escutado alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, não o faça. Bem, Jesus nunca disse isso. A verdade é que quase tudo que fazemos é feito de modo deficiente, no início, quando começamos. E assim, né, que a gente vai praticando, a gente vai se tornando melhor naquilo que faz. Então, não tenha medo de fazer as coisas que você entende que é importante fazer. Porque, lembrando que os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Tem a tua forma, você, né, da forma com a qual você foi sendo construído. Mas não significa que, como servo, você vai servir só num grupo específico. Então, o que precisa? Sempre dedicação, amor, entender lá no início, né, que quando eu estou fazendo alguma coisa para o outro, não é para o outro, é para Deus. Então vamos entender o que está lá escrito em Colossenses 3:23, que diz isso, né, que o que quer que façam, os servos devem fazer de todo o coração, porque o tamanho da tarefa é irrelevante. A única questão é o quê? Que precisa ser feita e bem feita. Então, por quê? Você jamais chegará a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar nas tarefas simples e humildes. Deus jamais irá eximi-la do trivial. Não, todo lugar, em qualquer momento. Se você pensa ser muito importante para ajudar alguém nesse estado, está, na verdade, enganando quem? A você mesmo. Você é, na verdade, insignificante. Está lá escrito em Gálatas 6:3. É nesses pequenos serviços que crescemos semelhantes a Cristo. Na verdade, nós, entendeu? Então, Jesus se especializou em tarefas simples e humildes, que todos queriam evitar: lavar pés, ajudar crianças, preparar o café da manhã, né? Servir os leprosos. Então, nada disso estava abaixo dele, pois ele veio para servir. Não foi apesar da sua grandeza que ele fez essas coisas, mas foi por causa dela. E ele espera que sigamos o seu exemplo. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais, leia lá João 13, que fala bastante sobre isso. Porque, entendeu? Que pequenas tarefas, às vezes, demonstram um grande coração. O coração de servo revela-se em pequenos atos, que outros nem pensam em realizar. Como quando Paulo reuniu gravetos para acender uma fogueira, a fim de que todos se aquecessem após um naufrágio. Está lá em Atos 28:3. Então, ele estava tão exausto quanto qualquer um dos outros que estavam naquele navio, mas se dispôs a suprir aquela necessidade. Nenhuma tarefa está abaixo daquele que tem coração de servo. Porque as grandes oportunidades, elas estão normalmente camufladas em tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Então, não busque realizar grandes tarefas para Deus. Então, somente faça as coisas, né, que não sejam tão grandes assim. Não torne elas maiores, né? Seja bem-vinda, minha irmã. Que bom ter você aqui. Então, vamos lá em Lucas 16:10, diz assim: mas antes de tentar o extraordinário, procure ser útil no trivial. Ou seja, como a gente já estava falando, nas pequenas coisas.
Porque sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer as grandes coisas para Deus que realizar as pequenas tarefas. Então, porque existe uma multidão de candidatos inscritos na corrida para a liderança, mas a pista está livre para os que desejam ser servos. Então, às vezes você serve de baixo para cima, atendendo os que possuem autoridade e às vezes de cima para baixo, ocupando-se dos necessitados. Em ambos os casos, você pode desenvolver um coração de servo, se estiver disposto a fazer o que for necessário naquele momento que precisa ser feito. Porque os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem as tarefas, cumprem as responsabilidades, mantêm as promessas e honram os compromissos. Não deixe um serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. São confiáveis e dignos. Então a fidelidade, ela sempre foi uma qualidade rara. Lá Salmos 12, 11, em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 6, Filipenses 2, 19. A maioria das pessoas não sabem o valor do compromisso. Assumem obrigações de forma casual e então as descartam pelas razões mais fúteis, sem nenhuma excitação, remorso ou arrependimento. Por quê? Assumiram sem entender a responsabilidade que tinham ao assumir. Então, e você? As pessoas podem contar com você? Quando te convidam, pode ter certeza que você vai cumprir? Como é que está na sua vida? Há promessas que você precisa manter? Votos que precisa cumprir ou compromissos que precisam honrar? Isso é um teste. Deus está testando sua fidelidade. Se você passar nesse teste, você estará em boa companhia. Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo foram chamados servos fiéis de Deus. Melhor ainda, Deus prometeu recompensar a fidelidade eterna. Imagine como será no dia em que Deus lhe disser: muito bem, empregado bom e fiel. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Está lá em Mateus 25, 23. Então, entendendo melhor, os servos fiéis jamais se aposentam. Eles continuam servindo fielmente por toda a vida. Você pode se aposentar de sua carreira, mas nunca se aposentará de servir a Deus. Por quê? Outra coisa dos servos, eles mantêm a discrição. Servos não promovem nem chamam a atenção para si mesmo. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para o sucesso, o que eles fazem? Prestam serviços uns aos outros com humildade. Está lá em 1 Pedro 5,5. Se foram reconhecidos por seus serviços, eles humildemente aceitam, mas não admitem que a notoriedade o distraia de seu trabalho. Preste atenção nisso. Olha o que Paulo já denunciava. Um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de uma mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair a atenção. Ele chama isso estar servindo à vista, lá em Efésios 6,6. Colossenses 3,22 também. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio a pessoas, a generosidade, até mesmo a oração em um espetáculo.
Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente fazer ser notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte do seu Pai no céu. Então, está lá em Mateus 6:1. A autopromoção e a postura de servo são inconciliáveis. Está entendendo isso? Está ficando claro para ti? Então, por quê? Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e nem pelo aplauso. Vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo declara: se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Está lá em Gálatas 1:10. Então, você achará muitos servos verdadeiros entre os que se põem no centro das atenções. Então, não são servos verdadeiros, não vai achar. Na verdade, isso é impossível, porque os verdadeiros servos evitam isso, estar no meio, querer se destacar. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José é um grande exemplo disso. Ele não atraiu atenção para si, mas serviu discretamente várias pessoas. Primeiro, seu senhor, Potifar, o carcereiro, o padeiro, o copeiro, todos de Faraó, e Deus abençoou sua postura. Quando o Faraó o elevou a uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com seus irmãos que o haviam traído. Só que, infelizmente, muitos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridade. Tornam-se viciados em atenção, sem tomar consciência de que a luz dos holofotes deixa o quê? Deixa as pessoas cegas. Então, quando servimos no anonimato em um lugar pequeno, nós podemos não ser conhecido, não achar que estamos sendo valorizados. Mas ouça, Deus o colocou onde você está com um propósito. Ele conhece o número de fios de cabelo que você tem na cabeça, sabe o seu endereço. Então, é melhor você ficar onde você está até que ele decida colocá-lo no lugar que ele quer. Você entende isso? Porque assim, muitas vezes a gente só quer aparecer e não é isso. Então, ele sempre vai nos exaltar em público. Então, porque o seu ministério é importante só para o reino de Deus. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, e ser verdadeiramente e glorioso entre nós, ele vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Quantos anos, a Bíblia começa a relatar a existência de Cristo com 30 anos. E o que ele estava fazendo antes disso? Então a gente não precisa ter essa preocupação. Quando no secreto a gente exalta a Deus, a gente serve, a gente vai ser colocado diante de multidões. Deus vai reconhecer. Pensa que no céu, Deus irá recompensar abertamente alguns de seus servos desconhecidos, pessoas das quais nunca ouvimos falar, que orientaram crianças emocionalmente perturbadas, limparam idosos que sofriam de incontinência, cuidaram de pacientes com AIDS e serviram de milhares de maneiras que desconhecemos, exatamente nesse momento. Então, quando a gente sabe disso, a gente não pode desanimar quando o seu serviço não for notado. Persista em servir a Deus. Diante de tudo isso, o que nós precisamos fazer? Permanecer firmes. Força, nada de desânimo.
Dedique inteiramente ao trabalho do Senhor, pois nada do que fazem para Ele jamais será perda de tempo. Olha o que Paulo escreve, 1 Coríntios 15, 58. Até mesmo o menor serviço é reconhecido por Deus e recompensado. Lembre-se das palavras de Jesus. Seja como meus representantes. Vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Olha só. Então, meus queridos, eu espero que essa reflexão de entender, né? Que eu preciso servir a Deus, entender isso quando sirvo os outros. E quando sirvo os outros, estou servindo a Deus. Então, que tenha ficado claro para você isso hoje, que você entenda, né, o que é aquele do servir. Nós estamos aqui para servir. E nós servimos a Deus quando servimos o nosso próximo, o outro. A leitura bíblica de hoje está lá em Mateus 10, 42, que diz assim, ó, se vocês derem até mesmo um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente serão recompensados. Então, qual das 6 características dos verdadeiros servos é mais desafiadora para você? O que está sendo mais difícil para você nesse momento? Então, pensa, né? Dá uma pensadinha aí, vê qual que está sendo mais desafiadora. E aí, por que está sendo desafiadora isso? O que eu preciso mudar para não me sentir tão desafiada ou achar que isso é muito difícil, né? Então, para a gente encerrar a nossa reflexão aqui de hoje, do 33º dia do nosso encontro, nossa reflexão, pense bem sobre, né, essas características, quais delas para você tem realmente sido, né? Porque as características, né, dos verdadeiros servos, você está sempre à disposição para servir? Como que está sendo isso para você? Você está atento às necessidades dos outros? Essas são as características, né? Você consegue fazer o que for preciso com aquilo que você tem na mão, sem ficar dando desculpas? Entender, né, que toda tarefa que você for fazer, você faz com igual dedicação, sabendo a importância para quem que você está servindo. Essa, né? A outra, você é fiel ao seu ministério? E qual é o seu ministério, né? Você tem clareza disso? Você mantém a discrição? Então, reflita sobre isso. Fique à vontade para fazer seus comentários. Gratidão enorme pela tua presença. Agradeço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por me colocar aqui com vocês, tendo a oportunidade de estar trazendo essa reflexão para que você vá clarificando o seu propósito, entendendo por qual motivo Deus te trouxe aqui nesse tempo, nessa geração, no lugar onde você está. Muito obrigada pela tua presença, um beijo no seu coração e até amanhã. Fique na presença do Senhor. Beijo, beijo.